Gente, eu tô cobrindo a CPI do 8 de janeiro e também do MST, mas tem uma coisa interessante para falar com vocês, que o Distrito Federal também está fazendo sua CPI paralela do 8 de janeiro. E o general Heleno, que era o ministro do GSI do Bolsonaro, foi prestar o seu depoimento e falou sobre o golpe, sobre o menino tanto golpista, sobre a importância do golpe de 64 e falou mais algumas barbaridades, falou que o acampamento era um acampamento que não era um acampamento golpista, mas sim de família. Veja os vídeos a seguir onde ele fala essas barbaridades. Por favor, comentem aí. Muito gratificante poder comparecer aqui para conversar sobre os assuntos que conversamos. Eu quero apenas colocar a minha posição em relação ao movimento de 1964. As coisas são vistas só de um lado. Como sempre, isso acontece, as coisas são vistas de um lado. Quer dizer, o deputado acha que o movimento de 64 matou mais de 1.000 pessoas, o que não aconteceu, acha que foi um movimento de vingança, de ódio, quando o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Isso não tem nenhuma dúvida. Isso é uma questão apenas de ler a história do Brasil e chegar à conclusão que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. General Heleno, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi veiculado pela grande imprensa um áudio do senhor, informando que precisava tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o ex-presidente Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra o STF. O senhor poderia explicar melhor isso? E qual seria essa atitude mais drástica? Sem essas doses extra de calmante, o senhor levaria o ex-presidente a tomar uma atitude impensada e drástica? Eu vou passar o áudio e em seguida o senhor responde. Por favor, o áudio. Estamos enfrentando uma divergência, eu vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é de domínio público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF saído. General, eu vou repetir. Que atitude drástica seria essa que seria tomada contra o STF se o senhor não tomasse essa dose de calmante para acalmar o presidente? Bom, a frase foi retirada de um contexto de uma palestra de 40, 50 minutos. Ela foi retirada do contexto e foi apresentada. Eu falei muito, de maneira jocosa, porque, primeiro, que Lexotan não se toma na veia, né? Então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. Então, houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderia desagradar o próprio presidente. Então, mas eu falei num contexto muito mais ameno e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele. General, qual a opinião do senhor quanto ao acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília? O senhor tinha conhecimento da pauta daqueles manifestantes? Olha, eu não tive nenhuma vez num acampamento. Eu conhecia o acampamento de fotografia, né?
Eu não estive nenhuma vez no acampamento. Mas acredito, pelo que se escuta, que o acampamento era um local sadio, onde se faziam muitas orações, que se reuniam para conversar sobre assuntos, logicamente, muitos deles políticos, não sei o quê, mas eu não sei como era a organização do acampamento, não sei como é que eles se... Não sei mesmo como é que eles se resolviam em termos de alimentação, em termos de assistência, né? Tinha inclusive crianças, né? Muitas mulheres, muitas crianças, né? Então, eu acho que o acampamento foi uma atividade que durou muito tempo e sem nenhum acontecimento de maiores consequências ruins, e foi uma experiência nova em termos de manifestação política, uma manifestação ordeira, disciplinada, que deve ter... Bom, como podemos ver aí os vídeos, é bom deixar uma pergunta pro general Heleno. Quando que um presidente da República pode não falar com o Supremo, não respeitar o Supremo em uma democracia? Eu nunca vi isso. E como que uma manifestação golpista, que teve até uma bomba antes do 8 de janeiro, pode ser uma coisa pacífica com várias crianças em frente a quartéis? Bom, essas são minhas perguntas para o general. E queria saber de vocês o que vocês acham disso. Por favor, comentem. E esse foi mais um vídeo do Gabriel Matias, direto para o blog Fatos e Notícias. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.